Vamos lá. Estadia no hospital. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, tenho 31 anos e moro em uma microcidade do interior de Minas. A partir de agora, todos os nomes estarão trocados. Nunca fui de ter muitos amigos. Na cidade em que moro, quase nunca tem nada para fazer. Quando fiz 20 anos, comprei minha tão sonhada moto, o que melhorou muito a minha vida social. Eu, que quase não saía, comecei a ir todos os fins de semana para alguma cidade com a minha inseparável e única amiga na época. Os nomes estão trocados, né? A Dani. Arrumei um emprego em uma cidade vizinha, cerca de 30 quilômetros de distância, que ia e voltava de moto todos os dias. Entrava às 3 da tarde e saía 1 da manhã. Pegava a rodovia e voltava para casa. O emprego acabou matando os meus passeios de sexta-feira com a Dani e nos víamos apenas aos sábados e domingos. Dani começou a namorar com uma ex-colega minha de escola, que vou chamar de Edith. Edith e eu fomos amigas próximas, mas devido aos seus desvios de caráter e maldades das quais eu não conseguia assistir, acabei me afastando dela e até deixando claro que estávamos em lados diferentes. Dani era muito apaixonada pela Edith. Tinha um relacionamento conturbado, brigas intensas, agressões físicas. Eu sabia que não adiantaria nada falar coisas para alguém que estava cega de paixão. Apenas deixei claro para Dani que ela iria sofrer e que Edith e eu não deveríamos ter nenhum tipo de convivência. Acabei tendo que me esbarrar algumas vezes com Edith, que já estava irritada comigo, pois todas as vezes que o namoro não ia bem, a Dani me procurava para sairmos e contava tudo o que estava passando. Nunca dei palpite nenhum. Sabia que o tempo mostraria a verdade e respeitava a escolha da Dani. O tempo foi passando e elas terminaram. A Dani sofreu muito. Eu queria poder ajudar de alguma forma. Voltamos a intensificar as nossas viagens curtas nos fins de semana. E Edith queria morrer ao ver que Dani estava deixando de procurá-la e superando o término. A minha moto era usada e o tanque dela veio com adesivo colado. Todo mundo me dizia para tirar, por ser uma imagem forte e não bonita. Era uma morte segurando a foice, que nunca me incomodou. Ficou lá por bons meses. Acabei tirando de tanto falarem na minha cabeça. Em um domingo, ao fim da tarde, Edith, despeitada como sempre, veio me confrontar. Disse que a culpa do término do namoro era minha, que eu devia ter inventado um monte de mentiras sobre ela e até insinuou que a Dani e eu tínhamos um caso. Eu fiquei parada ouvindo todo o show. Eu não movi um músculo. Sabia que ela queria que eu perdesse o controle para depois se fazer de vítima, como sempre. Ela estava visivelmente bêbada e muito alterada. A voz dela começou a mudar. Não era mais ela. Era uma voz masculina. O rosto ficou estranho e 2 vultos negros ficaram atrás dela, um de cada lado, como 2 guarda-costas. Ainda com a voz masculina, ela me disse: "Você se acha bem forte, mas não sabe com quem está mexendo. Cuidado com o caminho que você anda, porque eu vou pegar e não vai chegar viva no seu próximo aniversário." Dani chegou a tempo de ouvir a ameaça. Ficou muito assustada e arrastou Edith para longe de mim. Faltava exatamente 1 semana para o meu aniversário. Outubro de 2007. Madrugada de quarta para quinta. Chovia. Saindo do trabalho, o meu supervisor me chamou para fazer 1 hora extra. Estava tão exausta aquela semana que eu só queria ir para casa dormir. Os meus colegas de trabalho também me disseram para ficar. Chuva e moto não é uma combinação muito boa. Mas coloquei minha mochila, vesti minha roupa de chuva por cima, subi na moto e fui. Aquele dia eu estava aérea, no piloto automático. Eu peguei a rodovia onde quase nunca encontrava ninguém. Era comum ter assaltos no trevo, pois não tinha visão. Então eu nunca o fazia. Mulher, sozinha, à noite, rodovia escura. Foi um erro.
Como sempre passei direto e não fiz o trevo, mas naquele dia vinha um caminhão. Então olhei e não reagi. Parecia ter umas 3 vozes na minha cabeça falando, e umas tentando me tirar daquela situação, outras me mandando fechar os olhos. Me vi então assistindo a cena, mão travada no acelerador, 125 km por hora, o caminhão em minha direção, o farol dele me cegando, buzina, chuva. Meio segundo antes de bater de frente, eu puxei a moto e ouvi apenas um barulho muito alto. Bati, não de frente. A pancada me jogou 200 metros morro acima. Rosto virado para o chão, água escorrendo. Fiz força para me virar e ouvi um barulho de carro vindo. Olhei e meu corpo estava a metade no meio da pista e a outra metade no acostamento. O carro passou e de novo meu rosto virado para o chão. Fiz força novamente, me virei e não acreditei no que eu vi. A roda do carro fez um rastro de sangue. O carro havia passado em cima de mim. Eu olhava as lanternas traseiras se afastando e uma estrada que não tinha movimento nenhum. Parecia estar sendo sorteada para a morte. O carro não parou para dar socorro. O caminhoneiro, sim. Olhei minha perna esmagada, a chuva lavando meu sangue, o homem descendo do caminhão e muito nervoso me chamando de doido. De doida, acho. Só me lembro de falar, moço, me leva para o hospital. A partir daí a história ficou bem estranha. Vou dividir entre o que eu me lembro e o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Perto do trevo não tinha casas, apenas um curtume, onde tiram um couro de animais para fazer sapato e bolsas. Que pelo horário obviamente estava fechado, mas tinha um segurança noturno que, ao ouvir o barulho, saiu para ver o que estava acontecendo. Foi ele que ligou para os bombeiros. Disseram que eu estava acordada, que eu falei meu nome, telefone, conversei com a polícia. Tiveram que fazer todos os procedimentos policiais antes da minha remoção para o hospital. Fiquei na chuva esperando. Fui para o hospital consciente, assinei minha entrada no hospital, fiquei lá por 3 dias. Hospital de cidade pequena. A minha mãe era enfermeira e morava em São Paulo. Demorou para ir me visitar, pois disseram que eu estava bem e conversando. Quando ela chegou, viu que era grave. A minha perna estava necrosando e alguma coisa tinha que ser feita com urgência. Brigou, me levou por conta dela, arrumou uma ambulância no hospital onde ela trabalhava, assinou o termo de responsabilidade e me levou. De lá, me levaram para o Hospital das Clínicas devido às complicações. Tentaram salvar a minha perna. Era tarde demais e no dia do meu aniversário eu tive que fazer uma amputação. Fiquei em coma induzido para não sofrer tanto. O que não estava previsto era que eu demoraria para voltar. Meu histórico médico era fratura nos 2 braços, tornozelo direito, acetábulo bilateral, pubis, afundamento de fêmur dentro do acetábulo, traumatismo craniano leve, fraturas em 2 ossos do rosto, amputação de membro inferior esquerdo. Acima do meio da coxa. Bactéria hospitalar e septicemia, ou seja, infecção generalizada. Pediram para avisar a família que deviam se preparar para o pior. Agora, o que eu lembro? Depois que pedi para o moço me levar para o hospital e olhei de novo a minha perna esmagada, eu tive uma vertigem. Eu não sentia dor alguma. E lá longe vinha um homem correndo, que depois fiquei sabendo ser o segurança do curtume. Eu apaguei. Quando acordei, estava no caminhão. O motorista, visivelmente atordoado, dirigia e às vezes limpava uma ou outra lágrima. O vi também tendo pesadelos e a sua esposa preocupada com ele. Apaguei de novo. Abri os olhos sonolenta com a visita de uma amiga que há muito tempo eu não via. Estava em um quarto enorme, ela toda de branco, com a sua voz suave, me disse que tudo ia ficar bem. Mas eu nunca soube se essa visita realmente aconteceu. Apaguei.
Não sei bem como explicar, mas durante esses apagões era como se eu dormisse e não sonhasse com nada. Eu sentia que o tempo estava passando, mas não reagia muito bem. Quando entrei em coma, as experiências fora do corpo vieram com mais intensidade. Andava pelo hospital, assistia procedimentos, vi quando fizeram a minha traqueostomia. E apesar de não sentir dor, achei que queriam me matar. E foi a última vez que vi o meu corpo de fora dele. Conheci todos os lugares, eu juro, Ana, eu andei em tudo, mas a minha mãe me disse que desde que entrei no hospital eu nunca saí da cama. Eu jamais conseguiria ficar em pé, mas era tão real. Eu levantando para ir no banheiro, eu via os enfermeiros que cuidavam de mim, eu me via carregando o tripé do soro, arrastando por todos os lugares. Um dia segui minha mãe, ela foi até a lanchonete do hospital, pediu um lanche, mas não comeu, ela só chorava. Eu sentei ao lado dela, falava com ela, mas ela não me ouvia. Eu vi os meus 2 braços engessados, eu estava morrendo de fome. Tentava pegar o lanche que ela não comeu, mas as minhas mãos atravessavam e não pegavam. Eu ficava muito nervosa porque ninguém me ouvia. Eu era apenas um fantasma engessado, me arrastando pelos corredores de um hospital gigantesco. Eu não sabia se estava morta, eu não via o meu corpo. Eu deitava na minha cama como se eu estivesse vivendo ali, como se não tivesse fim. Sentia dores horríveis, não conseguia respirar. Era como se eu fosse morrer e ninguém pudesse me ajudar. Ninguém me via. Enfim, depois de 1 mês em coma, acordei. Ardia em febre e estava em cima de um colchão ligado a menos 2 graus para ajudar a baixar a febre. Não me lembrava de nada, nem sabia que eu um dia tinha tido uma moto. Perdi minha memória recente, que aos poucos foi voltando, mas até hoje eu não me lembro de algumas coisas que aconteceram uns dias antes do acidente. Eu fiquei na UTI por mais um tempo, ainda me alimentando por sonda, ainda com a traqueostomia aberta, tratando da bendita bactéria e esperando melhorar para fazer as outras cirurgias que foram deixadas para depois, já que eu não aguentaria mais nenhum procedimento cirúrgico. Estava muito chato lá. Todo mundo dormindo, nenhum vizinho de cama para conversar. Eu sempre falei muito e depois pude voltar a falar. E depois que pude voltar a falar, falei tanto que as enfermeiras não me aguentavam. E acabei tendo alta da UTI. Na verdade, porque eu estava melhor e não precisava mais ficar 24 horas ligada nos fios. Mas eu prefiro acreditar que ninguém resiste ao meu bom humor e eu precisaria ir para um lugar mais animado. Não fui. Me mandaram então para o isolamento. É um quarto com parede de vidro e do lado de fora tem todo um procedimento para entrar. Por causa da bactéria, as pessoas tinham que vestir luvas, aventais descartáveis, proteger os sapatos. Lá pelo menos tinha uma televisão. Nada de monitores cardíacos fazendo pip, pip, pip. E nem nenhuma pessoa morrendo no meio da noite com todo aquele movimento de ressuscitação, que eu até acho bem legal. O difícil é ver tanta gente morrendo. Como a parede era de vidro, quando chegava algum enfermeiro ou médico, eu via eles se preparando para entrar, lavando as mãos, vestindo as roupas. No segundo dia de isolamento, eu senti fortes dores abdominais. A comida chegou e eu toda animada, minha primeira refeição sem sonda, já tinha feito os testes com a fono para reaprender a comer e respirar. Abri minha marmitinha, uma comida deliciosa, sem uma gota de sal. Mesmo assim eu fiquei bem feliz, era uma evolução. Agora sim poderia me alimentar, pelo menos era o que eu achava. Comi e a dor piorou muito. Vomitei até minha alma. Pedi 1000 desculpas à moça da limpeza, mas era incontrolável. Ela nem acabava de limpar e eu vomitava de novo. A médica me avaliou, era bem jovem, não soube diagnosticar e deixou para resolver no dia seguinte. Naquela madrugada eu passei muito mal. Enquanto eu vomitava, vi um homem pelo vidro. Ele estava todo de branco, achei que iria me medicar. Ele era meio transparente. Aí que eu me toquei, que não era uma pessoa. Acabei dormindo, mesmo morrendo de dor.
De manhã, a médica chegou e pediu para que eu dissesse que tinha começado a sentir a dor naquele momento porque poderia custar o emprego dela. Saíram comigo às pressas, fui tomar litros de contraste para fazer uma tomografia. 9 médicos apareceram, divididos em 3 grupos de 3. Todos eles fizeram um exame de toque no meu abdômen. O primeiro grupo anotava tudo, eram médicos bem jovens. Não diziam nada. O segundo grupo era de homens de cerca de 40 anos, mas o último grupo eram senhores de cabeça branca que já tinham idade para estar aposentados. Mas eles eram os fodões de lá. Cada toque era como se eu tomasse um soco. Enfim, veio o diagnóstico. O mais velho de todos disse: apêndice. Prepara a sala cirúrgica de emergência e leva o resultado da tomografia. O apêndice tinha estourado. Tiveram que literalmente me lavar por dentro para evitar infecção em outros órgãos. Tanta coisa aconteceu que nem dá para contar tudo aqui. Foram quase 6 meses de hospital, cirurgias, recuperação lenta. Quando voltei para o interior, a Dani foi me visitar. Me pediu desculpas, disse que sabia que tudo tinha acontecido pela energia das coisas que a Edith tinha enviado. Eu disse a ela que as coisas acontecem quando tem que acontecer e que Deus sempre esteve comigo, que não devemos sentir culpa por coisas que as outras pessoas fazem. Até hoje, a Dani e eu somos amigas, mesmo morando longe uma da outra. Edith ainda mora aqui, na mesma cidade que eu. Ainda é encrenqueira. Tem 2 filhos lindos e uma vida tranquila. Eu venho superando as minhas limitações e consigo fazer tudo, mesmo não protetizada. Se o mal que a gente faz volta um dia, eu não sei. Eu sei que não desejo que ela passe por nada disso, nem ela e nem ninguém. Todas essas coisas que aconteceram fizeram de mim uma pessoa melhor. Eu não acredito que tenha sido esse o desejo do coração da Edith. Apenas foi usada para dar um recado. Em uma briga não se pode ficar no meio. Sempre temos que escolher um lado. Desde muito cedo escolhi o meu. Mas dedico ao despertar espiritual das pessoas e isso incomoda. Me dedico ao despertar espiritual das pessoas e isso incomoda aqueles que precisam dessa cegueira. Deus sempre está ao lado de quem escolhe estar com Ele. E não falo aqui de perfeição e santidade, e sim de amor. O amor cura toda e qualquer pessoa. É aceitação, respeito, cuidado, saber deixar ir e entender que cada pessoa tem seu caminho. Não sabemos o que se passa dentro do outro. Gentileza gera gentileza. Obrigada pelo espaço. Mais do que histórias assombradas, vocês contam histórias de vida. Logo mais mando outros relatos. Sou super fã. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. No fim, tudo foi... Ela levou tudo como um aprendizado e crescimento. E melhorou com tudo isso. Olha só que beleza. Bonitas palavras. E nós contamos o longuete aqui, ó. Então vamos aqui dar mais um beijo nessa